Olha só, o direito penal brasileiro tem os conceitos fascinantes que funcionam como verdadeiras rotas de fuga para penas mais severas. São as famosas pontes de ouro, uma política criminal muito inteligente pensada para incentivar alguém a abandonar um crime. Vamos entender direitinho como elas funcionam. Para começar, vamos pensar num cenário bem prático. Imagina a situação. Um ladrão arromba uma casa, mas por algum motivo ele desiste e vai embora sem levar absolutamente nada. A pergunta é: isso configura uma tentativa de furto? A resposta pode parecer óbvia, mas não é. É um sonoro não. E hoje a gente vai descobrir por que exatamente ao atravessar essas pontes de ouro que a nossa lei oferece. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende o conceito geral das pontes. Depois, a gente pega a chave que abre essa porta, que é a vontade. Aí passamos por cada uma das pontes e, no final, a gente junta tudo para fechar o raciocínio. Na nossa última análise, a gente falou sobre o crime tentado. Lembra? Vimos que o crime falha por um fator externo, algo que foge da vontade de quem está cometendo. Hoje, o foco é o contrário. O que acontece quando o próprio agente, por decisão dele, decide parar no meio do caminho? E o que separa essas ideias do crime tentado é um único princípio: a voluntariedade. Vamos mergulhar nesse conceito para entender o que ele realmente significa na prática. E aqui o contraste fica gritante, né? No crime tentado, o agente quer continuar, ele quer chegar ao resultado, mas alguma coisa o impede. Ele simplesmente não pode. Já nas pontes de ouro, a situação se inverte completamente. O agente pode continuar, o caminho está livre, mas ele escolhe não querer. A diferença toda está aí, na vontade. E olha, é fundamental entender isso aqui. Voluntário não é a mesma coisa que espontâneo. Para a lei, tanto faz o motivo da desistência. Pode ser por medo de ser pego, pode ser por pena da vítima, pode ser até por pura preguiça. O que importa, o único critério, é que a decisão de parar tenha partido do próprio agente sem coação externa. Certo. Entendido isso, vamos para nossa primeira ponte de ouro, a desistência voluntária. Ela acontece, bem, durante a execução do crime. O ponto crucial aqui, o que define tudo, é o momento. O agente já começou a executar o crime, mas ele ainda não fez tudo o que era preciso para consumar. Ele está literalmente no meio do caminho. Essa frase é o resumo perfeito, é a síntese da desistência voluntária. A porta para o crime está ali, aberta, mas o agente olha e decide: não, vou dar meia volta. E aqui vem o grande benefício, a recompensa da lei. Quem desiste voluntariamente responde só pelos atos que já praticou. No nosso exemplo, ele responde pelo crime de dano, por ter quebrado a fechadura, mas não pela tentativa de furto, que é muito mais grave. É um incentivo poderosíssimo para não seguir em frente. Tá, mas e se o agente já fez tudo o que podia para que o crime acontecesse? Aí a gente entra na segunda ponte, que é o arrependimento eficaz. A diferença aqui é fundamental. A fase de execução já acabou. A bomba já foi plantada, vamos dizer assim. Agora, não basta só desistir, não adianta só ir embora. O agente precisa agir ativamente para impedir a explosão. Esse é o mantra do arrependimento eficaz. É como uma corrida contra o relógio, em que o agente tem que trabalhar ativamente para desfazer o mal que ele mesmo iniciou. E a consequência jurídica é igualmente poderosa. Se a ação dele para impedir o resultado for de fato eficaz, ele também só vai responder pelo dano que já causou. No exemplo, ele responde pela lesão corporal causada pelo veneno, mas se livra da acusação de tentativa de homicídio. Além dessas duas pontes, que, como a gente viu, eliminam a punição pela tentativa, a lei ainda oferece um outro tipo de incentivo. É quase um bônus para quem repara o dano depois que o crime já está consumado. Só que aqui a categoria é diferente, atenção. Isso não elimina a acusação pelo crime, mas oferece um belo de um desconto na sentença. Mas para ter direito a esse bônus, não é qualquer caso. Tem que cumprir um checklist bem rigoroso de requisitos. Vamos dar uma olhada neles? Se todos esses requisitos forem cumpridos, a recompensa vem. Uma redução de pena bem significativa, que pode ir de 1/3 a até 2/3. Agora, para amarrar tudo, vamos colocar esses institutos lado a lado. Assim, a gente consegue ter uma clareza total das diferenças entre eles. Essa tabela aqui resume tudo de forma perfeita. É só bater o olho e notar diferenças claras, no momento em que tudo acontece, no fator que decide o resultado final e, claro, na consequência jurídica, que é o que mais importa.
Então, o ponto central é este. A lei cria uma hierarquia bem clara de incentivos. Se o agente é impedido por algo externo, ele responde por tentativa. Se ele repara o dano lá na frente, depois de tudo, ele ganha um desconto na pena. Mas, se ele mesmo decide abandonar o crime no meio do caminho, aí sim ele recebe o benefício máximo. E fica aqui a reflexão final. Qual desses conceitos parece ter um impacto maior na prática, no dia a dia dos tribunais? E essa segunda parte da pergunta já é o gancho perfeito para a nossa próxima análise, quando a gente vai ver o que acontece quando um crime simplesmente nunca poderia dar certo. É o que vamos discutir ao falar de crime impossível e erro de fato.